A cerveja é o produto de uma das cadeias de produção mais cientificamente complexas e rigorosas do planeta. Não é uma receita, é um processo de engenharia microquímica executado em escala industrial. A consistência do sabor global depende do controle implacável de cada variável, desde a ativação enzimática do grão, passando pela estabilidade da levedura até o envase. Vamos desvendar o ciclo de precisão que a indústria aplica para dominar a biologia e garantir que o produto final seja sempre o mesmo, sem desvios de qualidade. Seja bem-vindo ao Hiper Curioso! Para entender como a perfeição é alcançada em escala industrial, uma escala que satisfaz a sede de bilhões, devemos começar pela gênesis, não pelo grão puro, mas por seu despertar. O primeiro componente vital e talvez o mais subestimado é a malteação. Pergunta instigante: o que é essa transformação biológica que converte a cevada, este grão simples e rígido, em um motor de açúcar, o combustível da levedura? A malteação é essencialmente o controle absoluto da natureza por meio da umidade e da temperatura. O mestre malteiro permite que o grão comece seu ciclo natural, a germinação. Ele o engana, ele o interrompe. O objetivo é a ativação interna das enzimas, mais especificamente as amilases, que estavam dormentes. Estas enzimas são os catalisadores silenciosos que possuem o poder de quebrar as longas cadeias de amido complexo, transformando-o em açúcares fermentáveis mais simples, como a maltose. O momento mais crucial, o clímax de todo o processo de malteação, é a torrefação no quiln. Este é o ponto sem retorno. Ali, o calor aplicado com uma precisão absoluta para a germinação no momento exato. Se a germinação fosse adiada por poucas horas, o grão consumiria seus próprios açúcares, inviabilizando a cerveja. Se o processo fosse lento, o sabor final seria arruinado. O calor deve ser suficiente para secar o grão e, ao mesmo tempo, determinar o destino da cerveja, definindo cor e complexidade. Este controle térmico é a chave para a variedade. Maltes mais claros, como o Pilsen ou o Pale Ale, são torrefados gentilmente para preservar o máximo de enzimas. No entanto, o mestre malteiro pode aumentar drasticamente a temperatura e o tempo de torrefação, sacrificando as enzimas em troca de sabor. Ao aquecer os açúcares e aminoácidos do grão, são geradas as notas de caramelo, toffee, nozes, chocolate e, finalmente, café em maltes torrados escuros, como o chocolate ou o black malt, para estilos escuros, como as stouts e porters. A cor escura e os sabores de café são fundamentais. Mas estes maltes mais escuros, que foram torrefados em altíssima temperatura, não possuem mais enzimas ativas para gerar açúcares. Eles são adicionados apenas como um ajuste fino de cor e sabor, e dependem totalmente dos maltes base, os claros, para fornecer os açúcares necessários para a fermentação. O calor deve ser suficiente para desenvolver estas notas de sabor, mas deve ser cuidadoso para preservar a integridade das preciosas enzimas nos maltes base. Calor em excesso em todos os maltes e as enzimas morrem, e todo o malte será biologicamente inútil para a fermentação. É a primeira grande vulnerabilidade da cadeia de produção. O malte, agora seco e pronto, é transportado para a etapa de moagem. Há uma regra de ouro na moagem. O malte não deve ser reduzido a pó. A moagem correta, feita em um moinho de rolo, roller mill, de precisão, deve quebrar o endosperma, mas deve obrigatoriamente preservar a casca, o husk, o invólucro fibroso. Isto é vital, pois a casca se tornará o filtro natural na próxima etapa, a braçagem, mashing. A braçagem é o batismo do malte, a primeira grande hidratação. O malte moído é misturado com água quente em um tanque, o mash tun. Ali, as enzimas amilases que estavam dormentes acordam completamente. Esta fase é monitorada por obsessão pelo mestre cervejeiro através da temperatura. O objetivo é a realização máxima da conversão do amido em açúcares fermentáveis. O cervejeiro pode escolher temperaturas diferentes. Uma mais baixa, cerca de 62 graus Celsius, favorece a beta-anilase, cerveja mais seca. Uma mais alta, cerca de 70 graus Celsius, favorece a alfa-amilase, cerveja com mais corpo. É uma corrida entre o tempo e a termodinâmica.
O controle rigoroso de um único grau não apenas altera o teor final, mas garante a padronização da bebida, assegurando que cada lote permaneça fiel ao seu estilo definido, seja ele uma lager seca ou uma ale encorpada. Após cerca de 1 hora de conversão enzimática, nasce o mosto. Este líquido, que é tipicamente dourado, o que o torna familiar em maioria das cervejas do mundo, é o que a indústria realmente quer. E ele precisa ser drenado do bagaço. Este é o processo de filtração, também conhecido como lautering, feito no equipamento Lauterton. O processo envolve a lavagem, sparging, do bagaço, extraindo o máximo de açúcar restante sem extrair os taninos indesejados da casca. A vulnerabilidade 2 é o controle do pH e da temperatura no sparging. O tanino pode arruinar a pureza do sabor, tornando a cerveja áspera, seca e intragável. O mosto coletado é transferido à fervura, que dura de 60 a 90 minutos. A fervura tem 3 missões: esterilização total, evaporação de compostos voláteis indesejados, como o DMS, sabor de milho cozido, e a introdução da estrela aromática e amarga, o lúpulo. O lúpulo é a flor de uma trepadeira chamada Humulus lupulus e é um componente multifacetado. Ele não só adiciona o amargor graças aos seus ácidos alfa e o aroma, mas é também um conservante natural. O momento de adição é uma arte da engenharia conhecida como hop timing. Se o lúpulo de amargor é adicionado no início, o amargor é máximo. Se o lúpulo de aroma é adicionado no final, o aroma é máximo, pois os óleos voláteis são preservados. O mestre cervejeiro segue um cronograma milimétrico. Este controle microtemporal, esta dança entre a química e o tempo, é o que garante que a cerveja que você bebe hoje terá o exato mesmo sabor que você beberá daqui a 1 ano. Considere se inscrever no Hipercurioso e ativar as notificações. Sua curiosidade é o nosso combustível para avançar nesta investigação detalhada. Após a fervura, o mosto está estéril, quente e agora contém detritos coagulados e proteínas, o chamado trub. Antes de prosseguir, o mosto passa por um processo de whirlpool, que separa este trub, concentrando-o no centro do tanque. O mosto, agora limpo e ainda quente, a 100 graus Celsius, entra na fase mais delicada, o resfriamento. A partir deste instante, o mosto não será mais fervido e a preocupação com um ambiente sanitário e totalmente estéril atinge o seu nível máximo. Ele precisa ser resfriado imediatamente através do trocador de calor de placas, Plate Heat Exchanger. Se o resfriamento for lento, o risco de contaminação bacteriana é crítico. As bactérias selvagens e a levedura selvagem nociva amam e se proliferam em temperaturas mornas. Elas competem com a levedura inoculada, criando sabores ácidos, avinagrados. É a vulnerabilidade 3, a janela de risco que exige a engenharia mais rápida para salvar o lote. O mosto, finalmente frio e são, é transferido ao imponente tanque fermentador cilíndrico cônico. E ali, o mestre cervejeiro introduz a levedura selecionada, o Saccharomyces cerevisiae, Ale, ou o Saccharomyces pasteuranus, Lager. Esta é a fermentação, onde nasce o álcool e o dióxido de carbono, CO2. O mestre cervejeiro é o vigilante incansável. Ele monitora a densidade original, OG, e o temperamento da levedura. Se a temperatura sobe demais, a levedura fica estressada, produzindo off-flavors, sabor de manteiga, ou de acetaldeído, sabor de maçã verde. O controle de temperatura por glicol que circula nas jaquetas externas é a salvação, garantindo o perfil puro e consistente de sabor. Após o ciclo primário, a cerveja é resfriada ainda mais para a maturação a frio, lagering. Este é o tempo de purificação, que pode durar semanas ou meses para uma lager clássica, como as populares cervejas do estilo Pilsen que dominam o mercado global. As partículas e a levedura dormente sedimentam lentamente, e é o tempo que a cerveja usa para se limpar e arredondar o sabor. A cerveja, agora límpida e pronta, está preparada para sua última prova de fogo, o envase. Para garantir a estabilidade na prateleira, ela passa pela pasteurização flash, sendo aquecida a 72 graus Celsius e resfriada novamente em segundos. Na linha de envase, o oxigênio é o desafio final, o destruidor silencioso. Ele oxida a cerveja, mesmo em pequenas quantidades, criando sabores de papelão molhado ou sabor metálico indesejável. O ar deve ser removido e substituído por dióxido de carbono, CO2,
em uma câmara de controle perfeito, injetando o CO2 para purgar o ar e lacrando o produto hermeticamente. De um humilde grão de cevada a um produto global, a cerveja é um testemunho da maestria científica e de engenharia sobre o caos biológico, transformando a natureza em uma experiência de consumo previsível e agradável. Este ciclo de precisão só se encerra quando a garrafa é aberta e a bebida gelada é servida, estável e perfeita, na sua mesa ou no balcão do bar. Milhares de cálculos químicos e de engenharia convergiram para aquele único gole. Você viu a precisão e o risco necessários. Agora o seu olhar sobre este copo nunca mais será o mesmo. Se você valoriza esta análise técnica completa, compartilhe este vídeo com um amigo curioso. Qual é o seu próximo mistério da produção que devemos desvendar? Deixe sua sugestão nos comentários. Até a próxima investigação!